Boa noite, pessoal. Agora que já está estabilizado aí, vamos começar a nossa aula de matemática para o IBGE, ok? Já vou compartilhar aqui minha tela. Vocês já receberam o arquivo e no final desta aula eu vou transformar as minhas anotações no arquivo de PDF e a equipe do Ponto vai compartilhar as minhas anotações com vocês, ok? Então não se preocupem em ficar anotando as resoluções das questões, porque vocês terão acesso a esse arquivo quando acabar a aula, ok? Então, antes de começar a nossa aula demonstrativa propriamente dita, vamos fazer uma análise do edital do IBGE. Já sabemos aí que as provas serão no dia 17 de abril, e são 460 vagas. O conteúdo de matemática é bastante extenso. Pois bem, então vamos dar uma olhada aí. Temos aí, começamos com conjuntos, operações e problemas com conjuntos, conjuntos de números naturais, inteiros, racionais, etc. Veja só, essa parte não é muito cobrada nas provas da FGV, essa parte de operações com conjuntos. Porque o nosso intuito aqui nesse curso é focar naquilo que a Fundação Getúlio Vargas cobra. E aí, no ano de 2015, tivemos várias provas da FGV. Em 2016, já tivemos uma prova para oficial de chancelaria. Então, vamos nos basear nessas últimas provas da Fundação Getúlio Vargas para a gente saber o que é que realmente a FGV vem cobrando e como vem cobrando. Porque, por exemplo, sabemos que a FGV gosta muito de probabilidade, mas não é qualquer tipo de problema envolvendo probabilidade. Por exemplo, a FGV não cobra muito probabilidade condicional, então não vamos focar muito nesse tipo de problema. O nosso intuito aqui é fazer com que você feche a prova de matemática do IBGE, ok? Então, por isso, vamos focar no estilo de problema que a Fundação Getúlio Vargas cobra. Por exemplo, quando falamos aqui em proporcionalidade direta e inversa, existe um tipo específico de problema que a Fundação Getúlio Vargas cobra muito, que é quando ele fala em grandezas direta e inversamente proporcionais. Por exemplo, ele diz assim: a grandeza A é diretamente proporcional à raiz quadrada da grandeza B e inversamente proporcional ao quadrado da grandeza C. E aí ele trabalha muito com esse tipo de problema, que não é comum em outras bancas, como a Fundação Carlos Chagas ou como o CESP. Este é um tipo de problema que cai muito nas provas da FGV. Então, vamos focar neste tipo de problema, ok? Bom, quais são os principais assuntos que a FGV vem cobrando? Bom, um deles é o que nós vamos trabalhar nesta aula, são os problemas do primeiro grau. A FGV vem cobrando em praticamente todas as suas provas, pelo menos 2 problemas do primeiro grau, certo? Então, obviamente, daremos um enfoque muito grande neste curso em problemas do primeiro grau. Também porcentagem, proporcionalidade, obviamente, análise combinatória, está aqui, ó, princípios de contagem, quer dizer análise combinatória, certo? Então, este é um assunto que está presente em, digamos assim, 90% das provas da FGV, análise combinatória. Então, este será um assunto muito importante no nosso curso. Também noções de probabilidade, como eu já falei, mas não é qualquer tipo de problema envolvendo probabilidade. São os problemas clássicos da Fundação Getúlio Vargas. Como são os problemas? Por exemplo, há uma caixa, nessa caixa temos 10 bolas pretas, 5 bolas brancas e 7 bolas vermelhas. Qual é a probabilidade de tirarmos 3 bolas da mesma cor? Este é um tipo de problema muito comum nas provas da FGV, ok? Então, temos ainda sequências, né? Reconhecimento de padrão é uma coisa muito comum nas provas da FGV. E também geometria plana vem caindo com uma certa frequência. Então, não vamos dar muito enfoque em conjuntos numéricos, ok? Vamos trabalhar basicamente, principalmente,
Estes assuntos, problemas do primeiro grau, porcentagem, proporcionalidade direta e inversa, análise combinatória e probabilidade, geometria plana, reconhecimento de padrões. Esses são os principais assuntos. Obviamente, quando eu falar em porcentagem, já vamos atacar aqui também juros e noções de matemática financeira, ok? Problemas de raciocínio é uma coisa bem genérica. Existem problemas gerais que caem nas provas da FGV que nós vamos resolver aqui no nosso curso, ok? Então, vamos basicamente pegar quase todas as questões de 2014 e 2015 da FGV e vamos destruir aqui no nosso curso. Eu tenho certeza que você terá plenas condições de fechar essa prova do IBGE, ok? Pois bem, para esta aula demonstrativa, eu escolhi um dos assuntos mais fortes na GV nas últimas provas, que são os chamados problemas do primeiro grau. O que são esses problemas do primeiro grau? São problemas que recaem em uma equação ou um sistema de equações do primeiro grau. Então, qual é a principal dificuldade dos alunos neste tipo de problema? É interpretar o problema e escrever na linguagem matemática. É você pegar um texto que está escrito na língua portuguesa e escrever na linguagem matemática. Depois que você consegue vencer essa etapa de transcrever o texto numa equação ou num sistema, aí o problema fica muito mecânico. Fica simplesmente resolver uma equação ou um sistema. Então, o problema é como transformar um texto em uma equação, em um sistema de equações. Porque depois que você consegue fazer isso, o problema já acabou, ok? Então, é isso que nós vamos focar na aula de hoje, ok? Bom, a resolução das equações e dos sistemas, ou seja, os métodos de como você resolve uma equação do primeiro grau ou um sistema de equações do primeiro grau, nós vamos atacar durante a resolução dos problemas, ok? Então, vamos lá começar com uma questão bem recente, que caiu agora em 2016, na prova do Ministério das Relações Exteriores para oficial de chancelaria. Questão bem recente da FGV. Todas as questões que vamos resolver aqui nesta aula são dos anos de 2015 e 2016 da FGV. Todas as questões são muito recentes, ok? Vamos lá para a primeira questão de número 76. Lucas é artesão, fabrica vassouras e certo dia levou 40 vassouras para vender na feira. Então está aqui a nossa primeira informação, 40 vassouras para vender na feira. Ele começou vendendo cada vassoura por R$12 e perto do final baixou o preço para metade. Então, ele vendeu algumas vassouras por R$12 e outras vassouras ele vendeu pela metade do preço, ou seja, R$6. Terminando o dia com todo o seu estoque vendido, arrecadando R$336. O número de vassouras que Lucas vendeu pelo preço mais alto foi quanto? Então, vamos lá. O que é que acontece? Nós temos dois preços. Um, R$12. Ele vendeu algumas vassouras por R$12 e vendeu uma outra quantidade de vassouras por R$6. Digamos que Lucas vendeu X vassouras por R$12 e vendeu Y vassouras pela metade do preço, por R$6. Guilherme, eu não gosto de X e Y. Não tem problema, você pode utilizar a letra que você quiser. Olha, meu nome é Pedro e meu irmão é João, então use P e J, não interessa. Não se preocupe com a letra que você vai utilizar. Em problemas, por exemplo, que envolvem irmãos, em que ele diz assim, Pedro tem não sei quantos anos e João tem não sei quantos anos. Não fica conveniente você utilizar X e Y. Você utilizará P e J. Se ele em outra questão diz assim, Mariana fez não sei o quê e Natália fez não sei o quê, você não vai utilizar X e Y. Vai utilizar M de Mariana e N de Natália. Como nessa questão não tem nada que indique
uma preferência de letras, aí eu vou utilizar X e Y. X vassouras por R$12 e Y vassouras por R$6. Veja só, imagine que no lugar de X, ele vendeu 3 vassouras por R$12. Quanto foi que ele arrecadou? Ele arrecadou R$36, ou seja, 3 vezes 12. Se no lugar de 3 vassouras ele tiver vendido 5 vassouras por R$12, quanto é que ele arrecadou? 5 vezes 12, R$60. Mas não foi 5 nem 3. Ele vendeu X vassouras por R$12. Ou seja, qual foi o valor arrecadado com essas vassouras aqui? Foi X vezes 12, 12x reais. Este valor 12x é o valor arrecadado com as vassouras vendidas por R$12. Além disso, temos Y vassouras que foram vendidas por R$6. Qual é o valor arrecadado com essas vassouras? Olha, se no lugar de Y fossem 4 vassouras vendidas por R$6, teríamos arrecadado 4 vezes 6, R$24. Só que não foi 4, foram Y. Então, qual é o valor arrecadado? Y vezes 6. Y vezes 6 é 6Y. Então, veja, arrecadamos 12x reais e também arrecadamos 6Y reais. O total arrecadado é a soma. O total arrecadado, o enunciado diz que foi R$336. Então, já temos aqui a nossa primeira equação. 12x mais 6y é igual a R$336. Aqui a nossa primeira equação. Bom, temos duas incógnitas, x e y. Então, eu preciso de uma outra equação para poder resolver esse problema. Ora, o enunciado me disse que o total de vassouras é 40. Sabemos ainda que eu vendi X vassouras a R$12 e também vendi Y vassouras a R$6. Então, qual é o total de vassouras? É 40. Mas o total de vassouras também é X mais Y. Então, está aqui a minha segunda equação. O total de vassouras vendidas, X mais Y, é igual a 40. Ok? Então, tenho aqui duas equações e duas incógnitas para poder resolver o meu problema. Quero saber o valor de X ou de Y. Olha, ele diz aqui, o número de vassouras que Lucas vendeu pelo preço mais alto foi de quanto? Olha, pelo preço mais alto é X. Então, é X que eu quero calcular. Existem várias maneiras de resolver um sistema de equações como esse. O método da substituição, o método da adição. Ah, Guilherme, uma vez eu estudei regra de Cramer. Eu preciso estudar? Lógico que não. Por que é que você vai perder tempo estudando matrizes e determinantes para resolver um sistema simples como esse? Não tem a menor necessidade. Ou você vai utilizar o método da substituição, que eu particularmente não gosto, ou você vai utilizar o método da adição. Bom, eu vou começar pelo método que eu não gosto, certo? Por quê? Porque ele é mais trabalhoso. O método da substituição consiste em quê? Consiste em você isolar uma das incógnitas, uma das letras. Eu vou parar de falar incógnita, certo? Vou falar de uma maneira mais fácil, falar letra. Você vai isolar uma das letras, no caso Y. Por que Y? Porque Y é a letra que eu não quero. O que eu quero é X. Então você vai isolar a letra Y e substituir na outra equação, ok? Esse X que é positivo vai para o outro lado negativo. Então você vai escrever assim, Y é 40 menos X, ok? E aí você vai substituir esta equação na primeira. A primeira equação é assim, ó, 12x mais 6y, mas quem é y? Olha, é 6y. Mas quem é y? 40 menos x. Então você vai substituir y por 40 menos x. Tá certo escrever assim? De maneira alguma. Nunca, jamais faça isso. Você tem que colocar parênteses, porque o 6 tem que multiplicar toda a expressão. Se você não colocar os parênteses, estará multiplicando apenas o 40, ok?
Bom, então eu tenho aqui 12x mais 6y é igual a 336. E aí vamos agora calcular este bendito valor de x. Eu tenho aqui 12x mais 6 vezes 40, 240, menos 6x, certo? Esse 6 multiplica os 2 aqui. 6 vezes 40, 240. 6 vezes x, 6x, é igual a 336. 12x menos 6x é 6x. E esse mais 240 vai para o outro lado o quê? Menos 240. Então, eu vou fazer aqui 336 menos 240. Ou seja, 96. E aí, eu vou agora dividir 96 por 6, que dá 16, e é a resposta dessa questão. Ok? Pois bem, existe uma outra maneira de resolver esse sistema. Ok? Como é que você resolve esse sistema pelo método da adição? O método da adição consiste na seguinte técnica. Você vai multiplicar uma das equações por um número determinado, de tal forma que você consiga eliminar uma das letras. Olha, eu estou tentando eliminar o y. Aqui em cima eu tenho 6y. O que é que eu vou fazer então? Eu vou multiplicar esta equação por menos 6. Porque quando eu multiplico essa equação por menos 6, no lugar de y vai aparecer menos 6y. E aí eu cancelo. Então é isso que eu vou fazer. Vou multiplicar esta equação por menos 6. Então eu vou ficar com 12x mais 6y é igual a 336. Menos 6 vezes x é menos 6x. Menos 6 vezes y é menos 6y. É igual a 40 vezes menos 6, menos 240. E agora é só somar as equações e correr para o abraço. Tá aqui, ó, 6y menos 6y cortou. 12x menos 6x é 6x. 336 menos 240 é 96. E, finalmente, 96 dividido por 6 é 16. Está aqui, gabarito na letra D. Muito fácil, não é não? Pois bem, esse tipo de problema está caindo em toda a prova da FGV. Ou seja, você vai ter que resolver 40, 50 questões iguaizinhas a essa, e assim você tem probabilidade zero de errar na hora da sua prova. Ok? Vamos lá treinar mais um pouco. A idade de Pedro, essa aí foi na Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói. A idade de Pedro hoje, em anos, é igual ao dobro da soma das idades de seus dois filhos, Paulo e Pierre. Aí a FGV quer quebrar nossas pernas, né? Ele utiliza logo aí Pedro, Paulo e Pierre, já para você não utilizar as letras iniciais nas equações, né? Mas isso não é o problema. Vamos lá. Pierre é 3 anos mais velho do que Paulo. Daqui a 10 anos, a idade de Pierre será a metade da idade que Pedro tem hoje. A soma das idades que Pedro, Paulo e Pierre têm hoje é quanto? Veja só. Vou colocar aqui o nome desses indivíduos nessa tabelinha. Pedro, Paulo e Pierre. Ok? E temos duas situações. Uma situação inicial e uma situação final. Olha, duas informações que são muito importantes em problemas envolvendo idades. A primeira é que o tempo passa igualmente para todo mundo. Ou seja, daqui a 5 anos, todo mundo vai ganhar 5 anos. Daqui a 3 anos, a minha idade vai ser a minha idade atual mais 3 e a sua idade será a sua idade atual mais 3, ok? Então, o tempo passa igualmente para todo mundo. Outra informação que é muito importante nesses problemas envolvendo idades é que a diferença entre as idades de duas pessoas é constante, justamente porque o tempo passa igualmente para todo mundo. Então, por exemplo, meu irmão é 4 anos mais velho do que eu. Isso ocorre desde que eu nasci. Desde que eu nasci, ele é 4 anos mais velho do que eu. E você utiliza esse fato para montar equações nos problemas, ok?
Então, veja só. A idade de Pedro hoje é igual ao dobro da soma das idades de seus dois filhos. Então, ao invés de inicial e final, eu vou colocar aqui hoje, presente. Então, hoje, a idade de Pedro é igual ao dobro da soma das idades de seus dois filhos, Paulo e Pierre. Pierre é 3 anos mais velho do que Paulo. Então, veja só. Se Paulo tiver X anos, Pierre é 3 anos mais velho do que Paulo. E isso ocorre sempre. Acontecia quando um deles... Acontecia 4 anos atrás, acontece hoje e vai ocorrer daqui a 3 anos. Ok? Daqui a 10 anos também. Então, eu tenho aqui hoje e tenho também daqui a 10 anos. Pois bem, então Pierre é 3 anos mais velho do que Paulo. Ou seja, a idade de Pierre será a idade de Paulo mais 3. Então, se Paulo tem X anos, Pierre terá X mais 3. Daqui a 10 anos, a idade de Pierre será a metade da idade que Pedro tem hoje. Então, veja, daqui a 10 anos, Paulo terá quanto? X mais 10. E Pierre terá quanto? Pierre terá X mais 3 mais 10. Ou seja, a idade de Pierre hoje mais 10. Olha, daqui para cá, todo mundo está ganhando 10 anos. Então, se Pierre hoje tem X mais 3, daqui a 10 anos ele vai ter quanto? X mais 13. Olha, daqui a 10 anos, a idade de Pierre, daqui a 10 anos, vou escrever assim, a idade de Pierre daqui a 10 anos será a metade da idade que Pedro tem hoje. Será a metade da idade de Pedro hoje. Olha, qual é a idade de Pierre daqui a 10 anos? É X mais 13. Então, vou escrever aqui. X mais 13. Isso vai ser a metade da idade que Pedro tem hoje. Qual é a idade que Pedro tem hoje? Vamos agora analisar a idade de Pedro. Olha, ele diz que a idade de Pedro hoje é igual ao dobro da soma das idades de seus dois filhos. Então, a idade de Pedro é o dobro, 2 vezes, a soma das idades de seus dois filhos. Os seus dois filhos, um deles tem X e o outro tem X mais 13. Então, qual é a idade de Pedro hoje? É 2 vezes, é justamente essa idade aqui, ó. 2 vezes X mais 13, ou seja, 2x mais 13. Ok? Pois bem, podemos então... Opa, fiz alguma besteira aí. Deixa eu voltar aqui. Desculpe aí. Desculpe aqui, pessoal. Deixa eu voltar. Olha, Pierre é 3 anos mais velho do que Paulo. Então, eu coloquei Paulo com X anos. Coloquei Pierre com X mais 3. Daqui a 10 anos, a idade de Pierre será metade da idade que Pedro tem hoje. Então... Deixa eu apagar aqui e reescrever essas coisas. Eu me atrapalhei, desculpe. Então, eu tenho aqui hoje, daqui a 10 anos. A idade de Pedro hoje, em anos, é igual ao dobro da soma das idades de seus dois filhos. Então, eu coloquei Paulo com X anos e Pierre é 3 anos mais velho do que Paulo. Então, Pierre tem X mais 3. Ele diz que a idade de Pedro, hoje... é o dobro da soma das idades de seus dois filhos. Então, a idade de Pedro é a idade de Paulo, X, mais a idade de Pierre. Foi porque ali no lugar de 3 eu botei 13, por isso que estava dando errado, desculpe. Então, a idade de Pedro hoje é 2 vezes 2x mais 3. Ou seja, a idade de Pedro é 4x mais 6. Está aqui. 4x mais 6. Então, a idade de Pedro é 2 vezes a idade de Paulo mais a idade de Pierre. Então, a idade de Pedro é 2 vezes a idade de Paulo, X, mais a idade de Pierre, X mais 3. O meu erro é porque no lugar de 3 eu tinha colocado 13. Desculpe. Pois bem, então vai ficar 2 vezes 2x mais 3. 2 vezes 2x é 4x. E 2 vezes 3 é 6. Novamente, como eu tinha falado,
Passaram-se 10 anos daqui para cá. Então, qual vai ser a idade de Pierre? Vai ser x mais 13. Qual vai ser a idade de Paulo? Vai ser x mais 10. E qual vai ser a idade de Pedro? Será 4x mais 16. Todo mundo ganhou 10 anos. Ok? Agora sim, vamos equacionar. Daqui a 10 anos, a idade de Pierre será a metade da idade que Pedro tem hoje. Então tá aqui, a metade da idade que Pedro tem hoje. Essa idade de Pierre é daqui a 10 anos, ok? Então qual é a idade de Pierre daqui a 10 anos? É x mais 13. Isso é igual a metade da idade que Pedro tem hoje. Quanto é que Pedro tem hoje? 4x mais 6, ok? Pois bem, esse número 2 que está dividindo vai passar para cá multiplicando. Então vai ficar 2x mais 26 é igual a 4x mais 6. Pois bem, o 2x que está positivo vem para cá negativo. Então no lado direito vai ficar 4x menos 2x. E no lado esquerdo vai ficar 26 menos 6. Então a minha equação vai ficar, no lado direito eu tenho 2x e no lado esquerdo eu tenho 20. Ou seja, 2x é igual a 20, x é igual a 10. O que é que nós queremos saber? Queremos saber a soma das idades que Pedro, Paulo e Pierre têm hoje. Aqui, ó. Então vamos agora substituir o x por 10 e descobrir a idade deles hoje, ok? Qual é a idade de Pedro hoje? Olha, Pedro hoje tem 4x mais 6. Então ele tem 4 vezes 10 mais 6. Ou seja, ele tem 46. Quanto é que Paulo tem hoje? Paulo tem hoje x anos, ou seja, ele tem 10 anos. E Pierre, quanto é que ele tem hoje? Ora, Pierre é 3 anos mais velho do que Paulo. Ele tem 13. Ok? Então, quanto é a soma dessas idades? 46 mais 10 dá 56, mais 13 dá 69 anos. Gabarito está aqui na letra B. Ok? Então, toda vez que você estiver resolvendo um problema envolvendo idades, você precisa saber duas coisas. A primeira é que o tempo passa igualmente para todo mundo. Como ele fala daqui a 10 anos, todo mundo ganhou 10 anos. Ok? E como ele diz que Paulo e Pierre, como Pierre é 3 anos mais velho que Paulo, Paulo hoje é 3 anos mais novo que Pierre. E daqui a 10 anos também. Pierre é 3 anos mais velho do que Paulo. Ok? Lembre-se que o tempo passa igualmente para todo mundo. Ok? Novamente, a minha falha lá no início foi porque aqui, no lugar de 3, eu tinha colocado 13. Aí a equação deu errado, por isso que eu apaguei. Ok? Bom, vamos lá. O gabarito dessa questão está aí na letra B. Próxima questão. Também da Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói, pela FGV, em 2015. Mauro comprou 2 canetas e 3 borrachas por R$ 37,50. Fátima comprou na mesma loja 3 canetas e 4 borrachas por R$ 54,00. Nessa loja, todas as canetas têm o mesmo preço. Também tem o mesmo preço todas as borrachas. Nessa mesma loja, 5 canetas e 2 borrachas custam quanto? Vamos lá. Questão bem direta. 2 canetas e 3 borrachas custam R$ 37,50. Guilherme, não utilize X e Y. Por quê? Olha, porque nós temos aqui canetas e borrachas. Vamos utilizar C e B. Por que é que eu não vou utilizar X e Y? Porque senão no final você fica procurando quem é X e quem é Y. E utilizando as letras que remetem aos objetos do enunciado, fica bem fácil de marcar a resposta, perigo zero de você se confundir, ok? Então temos aí 2 canetas e 3 borrachas. Então 2 canetas mais 3 borrachas é igual a R$ 37,50. Fátima comprou na mesma loja 3 canetas, deixa eu colocar aqui com outra cor, 3 canetas e 4 borrachas por R$ 54,00. Então tá aqui, ó.
3 canetas mais 4 borrachas por R$ 54, ok? Bom, antes de ver o que o problema quer, vamos logo resolver esse sistema. Você lembra que no início eu falei que eu não gosto do método da substituição? Esse sistema é um caso claro disso. Porque se você tentar isolar uma das letras, vai ficar assim, ó. Isolando aqui o C, o número 2 que está multiplicando vai para lá dividindo, então vai ficar assim. Você gosta, por algum acaso, de trabalhar com fração? Eu acho que a maioria de vocês não deve gostar. Então, para evitar o trabalho com essas frações, vamos utilizar o método da adição, ok? Pois bem, vamos multiplicar essas equações por números que facilitem o cancelamento de uma das letras. Por exemplo, eu tenho aqui 3b e tenho 4b. Então, se eu multiplicar a primeira equação por 4 e a segunda equação por 3, 3b vezes 4 é 12. E 4b vezes 3 também é 12. Então, eu vou conseguir eliminar o b. E aí, para eu utilizar o método da adição, já que os dois ali são positivos, eu vou multiplicar uma delas com o sinal negativo, ok? Pois bem, então multiplicando a primeira equação por 4. 2c vezes 4 é 8c. 3b vezes 4 é 12b, ok? E 37,50 vezes 4 é R$ 150. Multipliquei agora todos os termos por 4. Ó. 2 vezes 4 é 8, 3 vezes 4 é 12 e 37,50 vezes 4 é 150. Agora temos aqui 3c vezes 3 é 9, troco o sinal porque eu multipliquei ali negativo, menos 4 vezes 3, 12, e 54 vezes 3, 162. Quando você soma essas duas equações, o que é que nós temos? Cancela aqui 12b com menos 12b. 8c menos 9c é menos 1. Menos 1c. Não precisa escrever o 1, certo? Lembre-se, 1x é a mesma coisa que x. 1c é a mesma coisa que c. 150 menos 162 é menos 12. Então, menos c é igual a menos 12. Isso significa que a caneta custa R$ 12. Ou seja, é só multiplicar essa equação aqui por menos 1, ok? Então já sabemos o preço da caneta. Vamos agora descobrir o preço da borracha. 3 vezes... Eu vou utilizar essa equação aqui, ok? 3 vezes uma caneta. Quanto é que custa cada caneta? 12. Então 3 vezes 12 é 36. Mais 4b é igual a 54. O 36 vai para lá, menos 36. Então, 54 menos 36 é igual a 18. E 18 dividido por 4 é 4,50. Cada borracha custa 4,50. Queremos saber qual é o preço de 5 canetas e 2 borrachas. Aqui de outra cor. 5 canetas e 2 borrachas. Vamos lá. 5C mais 2B. É isso que queremos. Cada caneta é 12. Então, 5 vezes 12 é 60. Cada borracha é 4,50. 2 vezes 4,50 é 9. Então, fica R$ 69. A resposta da questão passada foi 69 também, não foi? Olha para aí. Isso dá um nervosismo na hora, né? Imagina, você está fazendo uma prova... Uma questão dá 69. A outra questão na mesma prova dá 69 de novo. Você já acha que o gabarito está errado, né? Mas tá aí. Gabarito na letra E. R$ 69 é o preço de 5 canetas e 2 borrachas. Vai ver, ele fez até isso para a pessoa ficar nervosa, né? Pois bem, vamos lá para a nossa próxima questão, do TJ de Santa Catarina. Natália e Fernando colecionam selos. Natália tinha o dobro do número de selos de Fernando e deu a ele tantos selos que ele ficou com o triplo do número de selos que ela ficou.
Fernando tinha inicialmente 48 selos. No final, o número de selos com que Natália ficou é quanto? Então vamos lá. Vou escrever aqui na tabelinha os nomes Natália e Fernando. Temos aqui uma situação inicial e uma situação final, ok? Eu gosto muito de montar essas tabelas para poder organizar os dados. Então vamos lá. Natália tinha o dobro do número de selos de Fernando e deu a ele tantos selos que ele ficou com o triplo do número de selos que ela ficou. Mas calma, não vá colocando Natália tem o dobro do número de selos de Fernando, X e 2X não. Porque ele já diz aí a quantidade de selos que Fernando tinha inicialmente, olha. Fernando tinha inicialmente 48 selos, ok? Então vou colocar aqui, Fernando tinha 48 e eu sei que Natália tinha o dobro do número de selos de Fernando. Então Natália tinha 96. Olha, Natália vai dar uma certa quantidade de selos a Fernando. Digamos que Natália dê X selos a Fernando. Então, Natália vai perder X selos e Fernando vai ganhar X selos. Certo? Natália está dando uma determinada quantidade de selos a Fernando. Ela perde e automaticamente ela ganha. Ele ganha. Ok? O que é que acontece? Fernando... Quer dizer, ele vai ficar com o triplo do número de selos que ela ficou. Então, a quantidade de selos de Fernando vai ser igual ao triplo do número de selos de Natália. Ok? Então, Fernando tem 48 mais X e Natália vai ficar com 96 menos X. Então, temos aí 48 mais X é igual a 3 vezes 96, 288, menos 3 vezes X, 3X. Lembre-se, o que é negativo vai para o outro lado o quê? Positivo. Certo? E o que for positivo de um lado vai para o outro lado negativo. Nós vamos aqui colocar o X de um lado e os números do outro. Então, vamos ficar assim. X mais 3X é igual a 288 menos 48. X mais 3x é 4x. E 288 menos 48 é 240. E aí o x é igual a 60. Isso, o que é esse x? É a quantidade de selos que Natália deu a Fernando. Natália tinha 96. Se ela deu 60 selos a Fernando, ela ficou com 90 menos 60. Ficou com 36 selos. Então, no final, o número de selos que Natália ficou é 36, letra D. Ok? Vamos em frente. Então, veja. O problema aqui não é resolver a equação. É você, a partir desse texto, né, montar a equação. Então, a construção de tabelas como essa auxilia muito na resolução desses problemas, ok? Vocês vão ver que nos enunciados eu sempre construo uma tabelinha quando a gente tem uma situação inicial e uma final para comparar. Veja só, Prefeitura do município de Cuiabá. Veja como a questão é praticamente idêntica à anterior. Veja só, TJ de Santa Catarina. Tem Natália e Fernando com uma certa quantidade de selos. Um tem 48, outro 96. Um dá uma determinada quantidade de selos para o outro, e aí Fernando ficou com o triplo de Natália. Veja que questão idêntica. No mesmo ano, na mesma banca. Vai cair, né? Se Deus quiser, uma dessa na sua prova. Olha só. Fernando tinha R$140 e Márcia tinha 160. Fernando deu N reais para Márcia, de modo que ela ficou com a quantia igual a 5 vezes a quantia com que Fernando ficou. É Ctrl+C, Ctrl+V, né? Pelo amor de Deus. Só mudou o nome das pessoas e os valores. Então, temos aqui Fernando. Acho que na outra até Fernando também, né? Era Fernando, ó. Deve ser o irmão ou o pai do elaborador da prova. Fernando e Márcia.
Temos aqui uma situação inicial e aqui uma situação final. Fernando tinha 140, Márcia tinha 160. Fernando deu N reais para Márcia. Então, Fernando vai perder N reais e Márcia vai ganhar N reais. O que é que acontece agora? Márcia ficou com uma quantia igual a 5 vezes com que Fernando ficou. Então, Márcia tem 160 mais N, e isso vai ser igual a 5 vezes a quantia de Fernando. Não esqueça os parênteses, ok? Então, tem aí, Fernando ficou com 140 menos N. Beleza, agora é só resolver a equação. 160 mais N é igual. 5 vezes 140 é 700. Menos 5 vezes N, menos 5N. De novo, o que está negativo vai para o outro lado positivo. E aquele 160 vem para cá negativo. Ok? 5N mais N é igual a 6N. E 700 menos 160 é 540. E aí agora é só dividir 540 por 6, que dá R$90. Foi o valor que Fernando deu a Márcia. No caso, Fernando deu R$90 a Márcia. Então ele fica com 140 menos 90, 50. E Márcia fica com 160 mais 90, 250. Realmente 250 é 5 vezes 50. Olha, vou dizer uma coisa. Você não tem o direito de errar uma questão dessa. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, que já caiu 2 vezes aqui, pelo menos, na FGV, idênticas. Segundo, que se você não souber resolver a equação, você testa as alternativas. Olha, será que é 75? Você vai pegar R$140 e subtrair 75. Vai para 65. E vai pegar 160 e vai dar a Márcia R$75. 235. 235 é 5 vezes 65? Não. Então está errado. Não é a letra A. E aí você vai testando cada uma das alternativas até chegar na letra B, que é 90. 140 menos 90 é 50. 160 mais 90 é 250. E realmente 250 é 5 vezes 50. Então, mesmo que você não saiba resolver a equação, você pode testar as alternativas. Às vezes não é nem que você não sabe resolver a equação, mas na hora da prova vem aquela pressão, nervosismo, a pessoa não se concentra para resolver de uma maneira algébrica e mais rápida, e aí testar as alternativas sempre é uma salvação, certo? Então, treine esse tipo de questão para você não errar, ok? Tenho certeza que você, resolvendo essas questões várias vezes, você vai fechar a prova do IBGE, beleza? Vamos lá em frente. Mais uma questão idêntica, olha. Agora há pouco resolvemos uma questão que falava de caneta e borracha. Olha aqui, ó. Tá aqui, 2 canetas, 3 borrachas. Depois ele comprou 3 canetas e 4 borrachas. Agora não é caneta e borracha, é camisa social e camisa polo. Veja aí, idêntica. TJ de Santa Catarina. Parece que uma prova é a outra copiada, né? Em uma loja de roupas masculinas, 2 camisas polo e uma camisa social custam R$228. Então, vamos escrever a equação. 2 camisas polo e uma camisa social custam R$228. E uma camisa polo e 2 camisas sociais custam R$276. Nessa mesma loja, 2 camisas polo e 2 camisas sociais custam quanto? Olha, eu vou copiar esse sistema aqui, porque eu vou resolver ele de uma maneira mais rápida depois, certo? Mas veja, você só pode treinar um atalho depois que você conhece um método que resolve várias questões. É como análise combinatória. Existem técnicas para você resolver uma certa quantidade de problemas. Por exemplo, você aprende uma técnica, com essa técnica você consegue resolver 200 tipos de problema. Aí tem um atalho que resolve uma questão específica.
Aí, o que é que o cara faz? Ele vai lá e tenta aprender aquela técnica que só resolve um tipo de questão. Essa é a pior maneira de se estudar matemática. Você tem que aprender primeiro um método que resolva vários tipos de questão, para depois você se especializar e aprender métodos, atalhos, né? Para resolver algumas questões mais rápido. Então, isso aqui que eu vou fazer no final é um atalho. Você só estuda isso, só tenta fazer questões nesse tipo, desse estilo, depois que você já tem total domínio sobre, por exemplo, o método da adição, que resolve para você qualquer sistema linear de duas equações, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos utilizar o método da adição para resolver esse sistema, ok? O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui a primeira equação por 2 e a segunda por menos 1. Por quê? Porque eu tenho aqui 2s. Se eu multiplicar a primeira equação por 2, eu vou cancelar o s, ok? Então é isso que eu vou fazer. 2p vezes 2 é 4p, mais 1s vezes 2 é 2s, é igual a 228 vezes 2, 456. Vamos agora multiplicar a segunda equação por menos 1. Menos 1p, menos 2s, é igual a menos 276. Passa a régua e soma aqui. 2s menos 2s corta. 4p menos 1p é igual a 3p. 456 menos 276 é igual a 180. Ou seja, 180 dividido por 3, cada camisa polo custa R$60. Ok? Agora você substitui em qualquer equação para encontrar o valor de uma camisa social. Olha a primeira equação. 2p, ou seja, duas camisas polo. Cada camisa polo é 60. Então, 2 vezes 60, 120, mais 1s é igual a 228. Então, uma camisa social vai ser 228 menos 120, R$108. O que é que o problema quer? Quer saber o valor de duas camisas polo e duas camisas sociais. Então, tá aqui, ó. Duas camisas polo mais duas camisas sociais. Olha, se uma camisa polo é 60, duas camisas polo é 120. Se uma camisa social é 108, duas camisas sociais custam 216. Então é só somar 120 mais 216, que dá R$336. Essa é a resposta da questão na letra B, ok? Pois bem, vamos agora que já sabemos resolver com o método da adição, que é um método poderoso e faz com que você resolva qualquer sistema linear, vamos aprender um atalho para esta questão específica. Veja só, esta questão especificamente está querendo saber o preço de duas camisas polo e duas camisas sociais. Veja o que acontece quando você soma essas duas equações. Eu vou ficar com 2p mais 1p, que dá 3p, mais 1s mais 2s, que dá quanto? 3s. Observe que quando você soma as duas equações, eu fico com 3p mais 3s, ou seja, quando você soma as duas equações, você está calculando o preço de 3 camisas polo com 3 camisas sociais, ok? Este valor dá R$504, que é 228 mais 276. Dividindo essa equação por 3, eu vou calcular o valor de uma camisa polo mais uma camisa social. 504 dividido por 3 é 168. E aí, o que é que o problema quer? O problema quer duas camisas sociais mais duas polo. É só multiplicar essa equação por 2. 168 por 2 vai dar exatamente 336. Gabarito na letra B. Beleza? Vamos lá para a questão 43. Não é a questão 43 da nossa aula, é a questão 43
do TJ do Piauí, que foi uma outra prova muito recente da FGV em 2015. Francisca tem um saco com moedas de R$1. Ela percebeu que, fazendo grupos de 4 moedas, sobrava uma moeda. E fazendo grupos de 3 moedas, ela conseguia 4 grupos a mais. E sobravam 2 moedas. O número de moedas no saco de Francisca é... Veja só, imagine que Francisca tem 37 moedas, ok? Se ela vai fazer grupos de 4 moedas, como é que eu calculo a quantidade de grupos? É só dividir 37 por 4, porque aí vai dar 9 grupos. 9 grupos de 4 moedas. E vai sobrar uma moeda, ok? Então, eu tenho que dividir a quantidade de moedas pela quantidade de moedas em cada grupo para calcular a quantidade de grupos, ok? Só que isso aí foi um número que eu chutei. Vamos lá. Francisca tem um saco com moedas de R$1. Digamos que são X moedas. Ela percebeu que dividindo de 4 em 4, sobrava uma moeda, ok? E eu vou ter aqui N grupos. Fazendo grupos de 3 moedas, ou seja, ao invés de dividir por 4, nós vamos dividir por 3. Ela conseguia 4 grupos a mais. Então, eu não vou ter N grupos. Eu vou ter N mais 4 grupos. E sobravam 2 moedas. Olha, quando você tem uma divisão como essa daqui, observe que o quociente vezes o divisor, 9 vezes 4, mais o resto é que é igual ao dividendo. Lembra disso? É o chamado algoritmo de Euclides. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. N vezes 4, que é o quociente vezes o divisor, mais o resto vai ser igual ao número de moedas. Então, isso daqui vai ficar x é igual a 4n mais 1. E aqui a mesma coisa. Multiplica quociente pelo divisor e soma com o resto. X vai ser igual a 3 vezes n mais 4, mais o resto, que é 2. Ok? Pois bem, então o x é igual a 4n mais 1. E o x também é igual a 3 vezes n mais 4 mais 2. Então esses dois números são iguais. 3 vezes n mais 4 mais 2 vai ser igual a 4n mais 1. Vamos agora resolver a equação. 3 vezes n, 3n, mais 3 vezes 4, 12, mais 2 é igual a 4n mais 1. Então, fico com 3n mais 14 é igual a 4n mais 1. O 3n vai para lá, menos 3n. Então, no lado direito, fica 4n menos 3n. E no lado esquerdo, fica 14 menos 1. Ou seja, n é igual a 13. Queremos saber o número de moedas. O número de moedas é x. Sabemos que x é 4n mais 1. Ou seja, é 4 vezes 13, 52, mais 1. Então, o número de moedas é 53. Veja só, como eu falei, você não pode errar uma questão dessa. Por quê? Porque na pior das hipóteses, você vai testar as alternativas. Será que é a letra A? Vamos ver. Eu tenho 49 moedas. Vou dividir em grupos de 4 moedas. 49 dividido por 4 vai dar 12 grupos. E vai sobrar uma moeda, porque 4 vezes 12 é 48. Se eu, no lugar de dividir por 4, dividir por 3, quanto é 49 dividido por 3? 16 e resto 1. Não sobraram 2 moedas, então não é a letra A. Aí eu vou testar a letra B. Será que a letra B é 53? Vou dividir 53 moedas em grupos de 4, ok? Então, 53 dividido por 4 dá 13. 13 grupos. 13 vezes 4 é 52, o resto é uma moeda. Vou dividir agora por 3.
53 dividido por 3 dá 17. E 17 vezes 3 é 51. Então, qual é o resto? 2. Então, está de acordo com o enunciado. Porque na primeira situação sobrou uma moeda. Na segunda situação sobraram 2 moedas. E na segunda situação eu tenho 4 grupos a mais. Antes eu tinha 17, agora eu tenho 13 e agora eu tenho 17. Então, realmente deu certo a resposta é 53. Ou seja, dá para resolver a questão sem equação. O problema é, se fosse letra E, você ia perder muito tempo. E outro problema ainda, se a questão não tivesse resposta, fosse anulada, você ia testar todas as alternativas, não ia encontrar a resposta, ia ficar nervoso porque não encontrou. Com a equação, é aquele valor. Se não tem alternativa, infelizmente não tem, né? Não é porque você não testou tudo. O método algébrico não tem como dar errado se você fizer tudo certinho, né? Mas tudo bem. Nesse caso, tivemos sorte de a resposta ser a letra B. Testamos rapidinho a letra A, deu errado, fui para a letra B, deu certo. É a resposta da questão. Vamos embora para a próxima, ok? Então, não fique nervoso se você não sabe montar a equação. Na pior das hipóteses, tente testar as respostas. Ninguém quer saber se você fez bonito. A gente quer saber se você marcou a resposta correta. É isso que vale. E qual é o melhor método? O melhor método é o que você consegue fazer rápido, ok? Bom, próxima questão. Prefeitura do município de Cuiabá. Essa questão não é propriamente de equações, mas muitas pessoas pensam que é. E foi por isso que eu coloquei ela aqui na nossa aula. Veja só. Carla tem 2 irmãos gêmeos mais velhos do que ela. O produto das idades dos 3 é 300. Qual é a soma das idades dos 3? Veja só. Vamos dizer que a idade de Carla é C. E a idade de cada irmão dela é X. Por quê? Porque eles são gêmeos, então eles têm a mesma idade. Aí você vai pegar a idade de Carla, C. Vezes X é 300. Aí ficamos com CX ao quadrado igual a 300. O que é que o problema quer saber? O problema quer saber a soma das idades. C mais X mais X. Como é que eu vou resolver desse jeito? É impossível. Não tem como. Não tem como eu resolver uma equação com 2 incógnitas. É impossível desse jeito. Então, o que é que eu vou fazer? Não é isso aqui. O problema, na verdade, é eu saber o seguinte. Eu quero saber quais são os números que multiplicados dão 300. Como é que eu descubro isso? Fatorando. Quando você fatora um número, por exemplo, 36. Aí você faz 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Eu descobri que 36 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Então, transformar um número em produto significa fatorar. Então, é isso que eu vou fazer nessa questão. Não tem equação para resolver. É fatoração. Vamos fatorar 300. Então, 300 por 2 dá 150. 150 por 2 dá 75. 75 por 3 dá 25. 25 por 5 dá 5. E por 5 dá 1. Então, acabamos de descobrir que 300 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Veja só. Carla tem 2 irmãos mais velhos que ela. Essa informação é muito importante, viu? Porque se não fossem, eu poderia responder a questão de outra maneira, certo? O que é que o problema diz aí? Que os irmãos gêmeos são mais velhos do que ela. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que colocar 3 números que multiplicados eu tenho o resultado 300. Além disso, os 2 números maiores têm que ser iguais, porque os irmãos são gêmeos. Então, se eu colocar aqui esse número 3 isolado e agrupar os números 2 com os 5, eu vou encontrar as idades dos irmãos. Porque 2 vezes 5 é 10. E 2 vezes 5 novamente é 10. Então, a idade de Carla é 3. E cada irmão tem 10 anos. 3 vezes 10 vezes 10 é 300. Então, a idade de Carla é 3. E cada irmão mais velho tem 10 anos. 3 vezes 10 vezes 10 é 300. Queremos saber a soma das idades. 3 mais 10 mais 10 é igual a 23 anos. Ok? Guilherme, por que você disse que aquela informação é muito importante?
Porque a gente poderia, por exemplo, se eu não soubesse, se o problema não tivesse dito que os irmãos eram mais velhos do que ela, essa questão seria anulada. Por quê? Porque eu poderia colocar cada irmão com 5 anos, por exemplo, e Carla com 2 vezes 2 vezes 3. Carla teria 12 anos. Ok? Essa seria uma possibilidade. Outra possibilidade seria cada irmão ter 2 anos, né? 2 vezes 2. E Carla ter 3 vezes 5 vezes 5. 75 anos. Não sei como é que isso seria possível, mas matematicamente sim. Ok? Teríamos aí Carla com 75 e os irmãos com 2. Bom, não vem ao caso se isso é possível ou não. O que interessa é que, na situação aqui, os irmãos sendo mais velhos, temos apenas uma opção. Cada irmão ter 10 anos, que é 2 vezes 5, e 2 vezes 5, e Carla ter 3 anos. E aí a soma das idades é 23, gabarito na letra C. Ok? Vamos agora para a nossa última questão. Uma questão muito interessante, muito bem feita, que caiu na prova da Prefeitura do município de Cuiabá. Como eu falei, tem questões que às vezes você dá sorte e no método da tentativa dá mais rápido do que pelo método algébrico. Essa questão é uma delas. Uma questão muito bem elaborada, mas que se a pessoa tentar alternativa por alternativa, ou for na base da tentativa, né, da sua cabeça, você consegue resolver mais rápido do que utilizando equações. Veja só. Lúcio tem moedas de 50 centavos e 25 centavos. Sabe-se que, ao todo, são 15 moedas, sendo que pelo menos uma de cada valor, e que o valor total de suas moedas é um número inteiro de reais. O menor valor total possível das moedas de Lúcio é... Então, veja só. Temos pelo menos uma moeda de 50 centavos e também temos pelo menos uma moeda de 25 centavos, ok? Pois bem, são 15 moedas e queremos... O número de moedas é inteiro, obviamente, né? Sabemos que temos pelo menos uma de cada valor e ele diz aí uma informação crucial. O valor total de suas moedas é um número inteiro. Queremos saber o menor valor total possível das moedas de Lúcio. Olha, uma maneira seria a seguinte, testar. Se eu tenho, por exemplo, uma moeda de 50 centavos, se eu colocar uma moeda de 50 centavos, como o total de moedas é 15, eu teria que ter quantas moedas de 25 centavos? Teria que ter 14 moedas de 25 centavos. Vamos ver se isso aqui dá um número inteiro, né? 14 vezes 0,25 é 3,50. 3,50 mais 50 centavos dá R$4. Deu um número inteiro de reais. Já deu certo. Agora, como queremos o menor valor total possível das suas moedas, aí você teria que testar, por exemplo, 2 moedas de 50 centavos e 13 moedas de 25 centavos, não daria inteiro. Você teria que sair alterando a quantidade de moedas de 50 centavos e de 25 para esgotar todas as possibilidades, porque queremos saber o menor valor total possível dessas moedas, ok? Bom, como é que resolvemos essa questão algebricamente? Veja só. Digamos que eu tenha X moedas de 50 centavos, ok? E tenho Y moedas de 25 centavos. Sabemos que o total de moedas é 15, então X mais Y é igual a 15, ok? O total do valor dessas moedas, o valor total dessas moedas, tem que ser inteiro. Então, veja, X moedas de 50 centavos dá 0,5 vezes X. Mais Y moedas de 25 centavos, sei qual é esse valor.
é justamente o que a questão quer saber, ok? Mas eu tenho uma informação. A informação que eu tenho é que este número é inteiro. Eu vou chamar este número de K, ok? K é um número inteiro. Olha, para eliminar essas casas decimais aqui, eu vou multiplicar essa equação por 4. Por que 4? Porque 4 vezes 25 centavos é R$1. E aí eu elimino essas casas decimais, ok? Então a minha segunda equação vai ficar assim. 5x, desculpe. 0,5 vezes 4, 2x. Certo? Estou multiplicando aqui, ó. 0,5 vezes 4, 2x. Mais 0,25 vezes 4 dá 1. Então, mais 1y é igual a 4 vezes k. Ok? E aí, eu tenho a seguinte informação, que x mais y é 15. Então, quem é y? Y é 15 menos x. Vou substituir aqui nesta equação. Eu vou ficar com 2x mais y. Quem é y? 15 menos x é igual a 4k. 2x menos x é x. E o mais 15 vai para o outro lado o quê? Menos 15. Olha, queremos o menor valor total possível dessas moedas. Então, eu vou querer o menor valor possível para x. Lembre-se que x e y são a quantidade de moedas. Será que é possível o k, que é um número inteiro, ser igual a zero? Não, é impossível k ser igual a zero. Por que k não pode ser zero? Porque 4 vezes 0 é 0, menos 15 dá negativo. Eu não posso ter um número de moedas negativo. Será que o número k é igual a R$1? Será que é igual a R$1? Não. Por que o k não pode ser R$1? Porque 4 vezes 1 é 4, menos 15 dá negativo. Eu não posso ter uma quantidade de moedas negativa. Será... Deixa eu apagar aqui. 4k menos 15. Será que o número k é igual a 2? Se eu colocar aqui o k igual a 2, 4 vezes 2, 8, menos 15 vai dar negativo. Não pode ser 2. Será que k é R$3? Não, porque 4 vezes 3 é 12, menos 15 continua negativo. Será que k é R$4? Lembre-se que k tem que ser um número inteiro. Por isso que eu estou testando 0, 1, 2, 3 e 4. Ok? Será que k pode ser 4? Pode, porque 4 vezes 4 é 16. Menos 15 dá 1. Ou seja, eu tenho exatamente uma moeda de 50 centavos. E vou ter, obviamente, como o total de moedas é 15, eu vou ter 14 moedas de 25 centavos, ok? Qual é o valor em reais? R$4, que é o valor de K. R$4 é o valor de K. No caso, uma moeda de 50 centavos é 0,50, mais 14 moedas de 25 centavos é 3,50. Obtemos aqui R$4, ok? Gabarito na letra C. Questão muito bem feita, né? Pois bem, pessoal, ficamos aqui com a nossa aula de matemática, né, do pulo do gato do IBGE. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês lá na nossa aula. Deixa eu ver aqui se alguém tem alguma pergunta. Vou olhar aqui as perguntas para responder agora, beleza? Parabéns, professor. Aula top. Obrigado, Daiane. Pode levar o professor no dia da prova? Queria eu, né? O foco não melhorou. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui da aula. Só um minutinho. Oi, professor. Oi. Tudo bem? Tudo ótimo. Desculpa ter entrado agora, porque eu estava em outro webinário, fazendo outra abertura, e aproveitei me aparecer na sua aqui um pouquinho. Pessoal, gostaram da semana? Dos professores? Vocês viram o nível da aula do Guilherme? Eu peguei o finalzinho da aula aqui, mas já estou acostumada com as aulas do Guilherme, de material mesmo em PDF. Bom, aula excelente, né? A aula do Leandro também foi muito boa.
O ponto vai estender a promoção do IBGE até o dia 11, tá, gente? Que algumas pessoas pediram para poder fazer essa compra depois do dia 10. A gente não consegue fazer promoções isoladas. Os alunos falam assim, tem desconto isolado, não tem como fazer, tem que ser universal. A gente faz para todo mundo, não consegue. E aí, se vocês quiserem, saiu o pulo do gato. Essa transmissão ao vivo que vocês estão vendo aqui, ela dá alguns problemas mesmo, porque é feito ao vivo. Na aula gravada, no curso, o que acontece? No curso é aula em vídeo, usando o webinário. Então, você pode assistir ao vivo, se você quiser, tá? Ou senão, você pode pegar o vídeo no outro dia, com uma qualidade muito superior ao que vocês estão vendo aqui, tá bom? Então, isso aqui é ao vivo, é só se você quiser acompanhar o seu professor, participar do processo de gravação. E é uma demonstração, gente. É uma semana que o ponto tira. Primeiro, a ideia foi realmente uma ideia de doação, né? O ponto a gente era um pouco distante do aluno, então tinha aquela coisa do PDF, uma coisa muito fria, e a gente resolveu fazer um ponto social. Então, por exemplo, pode ser aula demonstrativa? Aula demonstrativa. A gente sempre pede para o professor, doe um pouco do seu melhor para o seu aluno, mesmo que ele não seja seu aluno, né? E os professores que gostam de dar aula ao vivo são exatamente os professores que têm vamos dizer assim, um perfil de sala de aula, um perfil mais teatral, mais showman mesmo, e trabalham muito bem, tá certo? Eu fiquei muito satisfeito de vocês terem gostado, espero que as dicas possam ajudar vocês de algum modo na FGV. Agora, é o pulo do gato. A FGV não tem como você ficar dando muita teoria, porque se você der muita teoria, você derruba o aluno, né? Qual que é a vantagem da FGV? É você focar mesmo nas questões que ela cai, passar vamos dizer assim, o recado por meio das questões, por exemplo, igual em português. Quem sabe muito português para FGV, infelizmente, não é muito feliz nas provas da FGV. O ideal é que você foque apenas nas questões para que você possa ter um desempenho excelente, tá? Quem quiser observar, entre no site do Ponto Vídeo, tá? Lá no ponto de concurso, pode digitar direto no Google Ponto Vídeo. Vocês vão encontrar, inclusive, as disciplinas isoladas. Nós isolamos as disciplinas a pedido de vocês mesmos, tá certo? O que a gente puder fazer para ajudar, a gente está fazendo, lógico, dentro da limitação da empresa, mas o que a gente leva para eles, realmente eles acolhem. Então, a gente consegue fazer isso, tá bom? E nesse curso, igual a Paloma está perguntando, o que o professor vai fazer? A aula é gravada, ok? Vocês podem assistir ao vivo? Podem. Se não quiserem assistir ao vivo, podem assistir no site do aluno quantas vezes vocês quiserem até o dia da prova. A vantagem que vocês têm, né? Além disso, você pode fazer pergunta, mesmo lá no fórum, o professor cata a pergunta do fórum e traz para ao vivo e responde aqui no vídeo. Você recupera quando você for assistir de novo, tá bom? Gente, não tem curso melhor na praça. Por esse valor que vocês estão vendo aí, por essa qualidade de professores, eu falo, traz para mim, vou fazer igual o Ricardo Eletro, né? Traga para mim, eu quero ver o nome do corpo docente que será investido, o valor disso aí, e essa qualidade de aula que vocês estão tendo, tá bom? Guilherme, foi muito bom, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Se você quiser tirar mais alguma dúvida aqui, bater mais algum papo com os alunos, tá? Alguém fez alguma coisa sobre matemática financeira, deixa eu só... Gente, obrigada por vocês participarem e darem essa... Só uma dúvida aqui. De vocês, tá bom? Boa noite a todos. Tá me escutando? Sobre matemática financeira, é preciso estudar taxas efetivas de descontos. Veja só, a FGV não foi tão clara, né, no que vai cobrar de matemática financeira. Então, eu aconselho o seguinte, estuda o resto do edital, se tiver tempo, e aí você foca no resto de matemática financeira, ok? Flávio, justamente isso, matemática financeira. Se você tiver tempo, ok? Você trabalha essa parte de matemática financeira. Acho mais importante, se você não tiver tempo, ficar lá em juros simples mesmo. No máximo desconto de juros compostos, ok? Forte abraço, boa noite a todos.